Boa noite. Boa noite no Japão é bom dia, né, Christian? Lá é assim, É. Tucunaré. Lembrei do peixe. Gente, eu tô muito feliz em a gente poder prosear um pouco sobre massas de bolos e suas funções. Eu vejo muita gente falando comigo, que massa é essa? Que massa você usa? Você trabalha com massa manteigada? Seus bolos são pão de ló? Essa massa aguenta toda uma estrutura? Aguentaria um bolo de andar? E eu sempre senti a necessidade, aparentemente, o que é me mostrado assim, pelas perguntas, a necessidade da galera de poder entender um pouquinho sobre as massas e suas funções. No meu cardápio de venda, eu trabalho com encomendas, eu trabalho com duas massas e bolo de pote eu trabalho com uma específica. Nas nossas aulas, a gente ensina uma variedade de massas. Por exemplo, essa massa aqui, branquinha, olha que gracinha que ela é. Eu batizei essa massa como uma massa baba de moça, porque ela é feita com leite de coco. Se você quiser colocar coco também fresco, dá para colocar. É uma massa amanteigada, então eu batizei ela com esse nome e ela é super deliciosa, assim. Você come pura com um cafezinho, é fantástico. E eu comecei a perceber que a quantidade de massas que a gente vai compartilhando com os nossos alunos, a gente via a alegria deles em provar cada massa, né? Nós temos uma aula online onde a gente ensina a fazer massas de bolo. Desculpa. Ainda filmamos poucas massas, mas vamos começar a colocar algumas outras para poder mostrar para vocês. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, cada dia a gente está fazendo uma coisa diferente. Então, isso para os nossos alunos a gente quer dividir. E para você que está aí, que me acompanha aqui no canal, eu quero falar um pouquinho das massas, da pão de ló, da chiffon, da massa manteigada. E eu gostaria que vocês me fizessem perguntas. Quais massas vocês gostam de usar? Quais regiões é mais pedida? Me diz aí agora, você, a gente vai responder algumas pessoas, mas você aí na tua cidade, qual a massa que vocês mais vendem? Vocês sentem que mais segurança em fazer e entregar para o seu cliente? Me fala aí, que o Christian vai me dizer. A menina comentou que comprou o e-book de as massas e testou todas. Esse cara tá arrumando todas. Que legal. Ela gosta de massa manteigada com iogurte, gosta da pão de ló. A pão de ló e a manteigada estão chovendo. Principalmente a manteigada, eu adoro. Chiffon. Chiffon. O que é chiffon? Chiffon é uma massa ótima para fazer bolo gelado. É uma massa, inclusive quem trabalha com pasta também dá para trabalhar. Eu gosto muito da chiffon também. A pão de ló eu vejo muito sul-sudeste, né? Assim, é difícil demais você comprar um bolo. Eu que como e gosto de comer bolo gelado. O que é bolo gelado para vocês? Eu percebi quando eu mudei para Aracaju, quer dizer, quando eu comecei a fazer bolo em Aracaju, quando eu falava bolo gelado, as pessoas, eu não como, não gosto, obrigada. Porque eu acho que na cabeça delas era algo congelado, sei lá, eu não entendo o que eles pensavam. E hoje eles falam, mas esse seu bolo eu como. Então é muito engraçado. Então lá na região de onde eu cresci, né, é muito comum a gente provar em bolos, em festas de aniversário, em eventos, bolos que a gente compra que retira da geladeira, ele fica na vitrine gelada ali ou na geladeira. E quando você vai consumir esse bolo, ele não está em temperatura ambiente, ele está geladinho, fresquinho, né? Sempre bem molhadinho, com recheio mais cremoso. Então é muito comum para mim, que cresci, comer e gostar desse tipo de bolo. Quando eu me mudei para Aracaju,
e comecei a minha vida de boleira. Desculpa, eu não sou chefe confeiteira, eu só mando meu marido, é a única pessoa que eu mando nesse canto aqui. Meu filho também, eu mando muito nele, uai, ainda, né? Até ele ter uma dona dele, mas por enquanto eu só mando no meu marido. Eu sou uma boleira, uma pessoa que ama cozinhar, que ama ficar na cozinha. E de tantas experiências que eu fui percebendo quando eu mudei para Aracaju, eu percebia o quanto é valorizado a massa amanteigada e o quanto era desconhecida, por exemplo, um pão de ló. As pessoas às vezes nunca tinham comido e falavam que não gostava. Eu percebia isso nas minhas aulas. Aí quando eu comia o primeiro mordida do bolo de limão, por exemplo, que massa é essa? Que bolo é esse? Então era muito interessante a gente ver eles descobrindo algumas massas e não só a amanteigada, que é deliciosa, mas ela não combina com algumas coisas que a gente vai conversar. Tá bom? Mas alguma pergunta específica, Christian? Me perguntando sobre qual a melhor massa para bolo no pote. Ok, nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre massa pão de ló primeiro e para que ela funcionaria e para que ela serviria. A pão de ló, originalmente falando da massa, é uma massa que ela só precisa de ovos, açúcar e farinha. Só 3 ingredientes. Não teria necessidade nenhuma de fermentação, porque o ovo que traria fermentação, né? Hoje a gente vai trabalhando e fomos mudando essa receita, adaptando outras coisas também, né? E basicamente a gente tem aí uma variedade de receitas de pão de ló. Eu, por exemplo, faço com leite de coco, faço com guaraná, olha, é delicioso, viu? Comer puro. Suco de fruta, água, leite. Eu gosto de colocar o líquido na minha massa. Já fiz a massa pão de ló também com os 3 ingredientes. Fica ótima também. Essa massa pão de ló, ela é perfeita para gente vender aqueles bolos de vitrine, aqueles bolos gelados, né? Que seriam os bolos de vitrine. É uma massa seca. Ela não é uma massa molhadinha, úmida. Então, ela não é indicada para bolo caseiro. Ela não vai ficar gostosa ali para você consumir, porque ela é muito seca. Agora, ela tem um ponto que eu mais gosto nela. Tanto faz a massa de chocolate ou a massa branca. Ela é uma massa neutra. Você consegue colocar sabores nos recheios, até diferentes sabores, e ela nunca vai brigar com os sabores. Então, ela é perfeita para bolo no pote. O meu bolo no pote eu faço com pão de ló. Para mim, é a melhor massa. Dá para fazer bolos de vitrine. Dá para fazer, inclusive, se você fizer aquelas fatiazinhas bem fininhas, dá para você fazer um bolo até mais alto. Ela não é indicada para trabalhar com pasta americana, porque ela é muito fofinha, aerada, e o peso da pasta a gente pode ter um probleminha com ela. Tem algumas pessoas que eu conheço, eu já sei que já fizeram, né? Eu não trabalharia com ela, eu preferia uma outra massa. Para começar a falar de massas de bolo, a gente tem que entender um pouquinho como o processo, desde o início, como produzir essas massas. Os ingredientes têm que estar em temperatura ambiente, tá? Eu trabalho com ovos de 55 gramas a 60 gramas cada. Quando eu compro ovos no supermercado, eu vejo que a minha massa vai dar nhaca. Sabe assim, às vezes eu tenho que aumentar um ovo ou 2 ovos a mais para que a minha massa fique bem. Então é muito importante você escolher ovos frescos e, se possível, comprar no lugar que você sempre comprou, com um fornecedor confiável, que você compre suas cartelas de ovos e que não venha ovos podres, né? E o mais fresco possível. Então sempre em temperatura ambiente. A pão de ló, ela basicamente não precisa de gordura, tá? Então é uma massa muito barata.
Então, você tem os ovos em temperatura ambiente, você trabalhando com essa massa, ela vai dar super certo. Agora, tem um problema que eu percebo em todas as massas. Isso eu percebo na minha casa. Inclusive, eu estou vivendo um problema, não é, Rafa? Eu estou tendo que mudar as minhas receitas por conta da safra da farinha de trigo. Vocês acreditam que até a mesma farinha de trigo que eu uso, a mesma farinha de trigo que eu tenho usado, a safra mudou, ela tá muito úmida e eu tô tendo que alterar os meus ingredientes para que o resultado do meu bolo fique assim, como esse daqui. Para fazer esse bolo aqui, eu tive que fazer 3 massas. Fora a Rafa, que já tinha jogado uma. A mesma receita. A mesma receita. Bolos. Para comprar farinha de trigo, eu indico vocês comprarem sempre em embalagens de papel. Ele segura mais essa umidade, ele protege ele não cria os furinhos. Infelizmente, na região que eu moro, eu não encontro a farinha específica de trigo em papel. A que eu encontro em papel, ela tem muita proteína, o que não é legal para os meus bolos e a gente já vai falar dela. Então, esse fardo, eu compro de fardo, eu tô com um problemaço. Então, eu tive que alterar toda a minha receita para que a minha massa saísse assim. Na textura que eu gosto, na umidade que eu gosto, clarinha do jeito que eu gosto, sem ficar ressecada. Tá? Farinha de trigo para a gente trabalhar. Farinha de trigo para trabalhar na massa de bolo, ela não pode conter muita proteína. A proteína, quanto mais proteína tem a sua farinha de trigo, mais glúten ela vai produzir ali, ela vai, na hora que você mexer, ela vai liberando glúten. É uma ótima farinha de trigo para você fazer pão, porque o pão precisa de glúten. Você precisa ali sovar para poder trabalhar esse glúten. Já na massa de bolo, a gente precisa de uma farinha que não tenha, se possível, nenhuma proteína, que seria 0 grama de proteína. No Brasil, nós temos uma certa dificuldade de encontrar essa farinha de trigo. Então, vamos começar a olhar o quê? Os rótulos das nossas embalagens. Vocês vão lá para o mercado e começam a olhar. Farinha de trigo é muito por região. Por exemplo, se eu for para a região de Goiás, eu vou amar comprar a Vitarelli, eu vou amar comprar a Cristal, porque a quantidade de proteína que elas têm não chega nem a 5 gramas, eu acho que é 5 gramas de proteína. Então é baixa, dá para eu trabalhar legal minha receita. Se eu for para a região de São Paulo, interior de São Paulo, eu gosto muito da Nita. Inclusive a farinha de trigo Nita para pastel, eu amo demais nos meus bolos, tá? Tem a Renata, a Sol, desculpa, a Sol, qual mais que tem? Eu não me lembro, eu me lembro da Renata, da Sol e da Anitta, que eu gosto muito. E aí nós vamos para a região do Sul, né? Eu não conheço as marcas, mas com certeza deve ter marcas boas. Então vocês vão começar a analisar. Aqui no Nordeste, em Aracaju, eu tô falando Nordeste porque eu já dei aula de Aracaju a Fortaleza. Então eu fui Aracaju, Maceió, Recife, cheguei em Fortaleza. Então nesse trajeto que eu fui, eu não achei, por exemplo, nenhuma dessas marcas que eu falei. A menos pior, e que eu trabalho hoje na minha casa, é a Dona Benta. Ela tá no limite de proteína, ela tem 5 gramas de proteína. Tá? Então eu trabalho com a Dona Benta. A Dona Benta eu compro ela num saquinho de plástico, o que é muito difícil para a gente conseguir uma estabilidade nessa massa. Porque Aracaju é úmido, então qualquer coisa pode furar, pode entrar um bichinho, entrar umidade. Então você tem que cuidar muito com essa farinha de trigo. Até eu evito comprar muita quantidade para não ter problema, que eu já cheguei a jogar a farinha de trigo fora, porque deu bichinho. Então, eu sempre cuido com essa embalagem, tá? E é menos pior, porque ela não tem muita proteína, ela tem só 5 gramas, tá? A fina, sarandi, rosa branca, elas não funcionam nas minhas massas de bolo, porque elas têm muita proteína. Então, é uma massa mais pesada, não fica tão fofinha.
fica muito amarelada, fica assim, bem queimada mesmo. Não é o tipo de massa que eu indico para você fazer. Se você tem acesso a alguma receita minha que a gente coloca aí no canal, eu não indico você fazer utilizando essas farinhas de trigo, porque elas são perfeitas, elas são ótimas para você fazer um pão. Para você fazer o bolo, a gente tem que cuidar aí na quantidade de gramas de proteína que tem nessa farinha de trigo. Outra coisa muito importante dizer para você, Má do céu, tô lascada. Tenho um fardo de fina aqui. Como que eu vou fazer sua massa? Vocês estão com papel e caneta na mão? Vocês estão com papel e caneta aí? Vamos anotar uma adaptação. Vamos anotar uma adaptação da nossa farinha de trigo, a que você tiver na sua casa. Se ela tem muita proteína, a gente vai trabalhar. Nós vamos fazer uma farinha de trigo adaptada para você utilizar o que você tem. Só que quando você for comprar, procure comprar uma marca. Olhe lá no valor nutricional da farinha de trigo. Tem farinha de trigo aqui, Rafa? Deixa eu olhar. Peraí, mano. Vamos olhar. Ela vai olhar se tem. Vocês vão olhar. Tem farinha de trigo? Hã? Tem. Presta, por favor. Vamos lá. Como que vocês vão descobrir? Aqui, mostra aí, Christian. Tem o valor nutricional. Essa daqui tem. Olha eu caçando, Christian. Ó, cheio. Tem 5 gramas de proteína. Sempre sem fermento, tá? Vocês vão começar agora a ir no supermercado e vocês vão olhar tudo que tem lá de farinha de trigo. E vocês vão olhar o valor nutricional, onde vai estar colocado ali o valor, a quantidade de proteína em gramas que tem. A Dona Benta tem 5 gramas, tá? E aí vocês vão começar a observar. Essa farinha de trigo, como eu disse, eu utilizo aqui, mas eu não indico. Se você mora numa região sul, sudeste, enfim, ou se na sua cidade você encontre uma marca que venda no papel, embalagem de papel, e que ela tenha um valor em gramas de proteína, até 5 gramas, compre, experimente usar. Com certeza vai durar mais aí na tua casa. Tá bom? Eu não vou nem fazer propaganda da Dona Bessa. Estou dizendo a que eu uso. Infelizmente é que eu uso aqui. Porque quando eu vou dar aula, quando eu vou para casa da minha mãe, eu vou fazer um bolo na casa da minha mãe. A minha massa, essa mesma massa, é outra massa. Eu piro de tão fofinha que ela fica, de tão branquinha que ela fica. O sabor eu sinto na textura, é outra coisa. Então vamos anotar para a gente fazer uma farinha de trigo adaptada. Tá todo mundo anotando, Christian? Vê aí se tem pergunta. Deixa eu só coçar aqui. Um monte de gente já falou que foi buscar papel e caneta. Todo mundo preparado, esperando a receita. Todo mundo? Então vamos lá. Ô Fê, dá uma cadeira pro Christian, filho. Ele tá dodói. Ele tá em cima de 2 cadeiras e o Christian tá no chão. Não, não pode. Não. Beleza? Eu tô. Vamos lá, então. Vocês vão pegar para cada 1 quilo de... Olha, para cada 1 quilo de farinha de trigo. Então, você vai pegar 1 quilo de farinha de trigo. Eu tô dizendo 1 quilo. Você pode fazer a quantidade de quilos que você queira, ok? Vou fazer o mundo inteiro de farinha de trigo. Então, vocês pesem em quilo, tá? Aí, vocês veem quanto quilo que deu. Tá bom? Então, para cada 1 quilo de farinha de trigo, vocês vão adicionar 135 gramas de... Eu vou falar a marca, tá? Para você não comprar outra marca, que eu já fiz teste com outras marcas, tá? 135 gramas de maisena. Será que eles entenderam, Cris? Que é amido de milho, maisena? Amido de milho, tá? Mas é a maisena, eu gosto de usar a maisena, tá bom? Aí vocês vão misturar bem. Vocês podem peneirar isso daí e já guardar num pote
E esqueçam que ali tem amido de milho. Ali é sua farinha de trigo. Porque se você pegar, colocar hashtag receitas gordices da Má, 135 gramas. Se você colocar hashtag receitas gordices da Má no meu Instagram, lá vai ter um bolo de chocolate que ele tem farinha de trigo e ele tem a maisena também na receita, tá? Que é o amido de milho. Você vai usar essa mesma farinha adaptada, esqueça que ela tem a maisena e utilize a maisena à parte, tá bom? Essa farinha de trigo adaptada, a gente está jogando... O que que significa uma farinha de trigo 00? Essa farinha de trigo que tem baixo teor aí em gramas de proteína, ela contém amido de milho, ok? Então, ela deixa essa farinha de trigo mais leve. O amido de milho ele não vai trabalhar tanto o glúten. Então, ele não vai deixar de desenvolver, né? Porque ele não desenvolve o glúten. Então, vai te ajudar demais aí no processo, nas suas receitas. Eu gosto muito, já usei muito esse tipo de farinha de trigo adaptada, até eu conseguir acertar as minhas receitas aqui no Nordeste. Hoje, por exemplo, eu tô tendo um problema com essa safra de farinha de trigo que eu comprei. Ele não tá dando ponto, eu não sei o que aconteceu. Então, eu tive que diminuir os líquidos da minha massa para poder trabalhar. Mas isso daí depois a gente vai, no final, eu vou explicar para vocês. Aí, depois que você tem os ovos em temperatura ambiente, você conseguiu trabalhar a sua farinha de trigo para poder se organizar. A gente vai então agora pro fermento. A fermentação é super importante no resultado final do seu bolo. Antes de você começar, se você não conhece o fermento que você está trabalhando, faça o teste, coloque um pouquinho de água, se viu que está fermentando, ele tá bom para você utilizar, tá? Procura comprar fermentos que eles não trazem tanta fermentação. Como que eu posso te explicar? Eu vou logo nas marcas, que eu não tenho muita paciência não, né, Christian? Eu vou logo já... Pá! Eu vou falar as que eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o fermento da Dr. Oetker. Gosto muito de trabalhar com o fermento da Fleshman. Dona Benta, tá? Por quê? Todos os meus bolos, tá vendo isso daqui? Isso é um bolo meu. Ele sai retinho. Quando eu utilizo um fermento específico, que a gente conhece, estilo Bombril, assim, aquele nome, o pó tal, o meu bolo, ele dava uns picos, dava um telhado, assim, ó. Então, aquela fermentação ali, eu ficava, gente, que fermentação é essa? Dava uns picos mesmo. E eu não gostava, eu sentia o sabor residual, né? Mesmo colocando uma quantidade menor na receita. Então, essas marcas que eu falei para vocês, que são Fleshman, Dr. Oetker, Dona Benta, e tem uma que eu compro por quilo, mas eu nunca lembro o nome dela. Você não lembra? Você compra do Macro, uma lata de... Isso, no Macro. Da marca deles, Aro. A marca Aro. No Macro eu compro, marca Aro. Eu gosto muito também. Ele não me dá esses picos de fermentação, tá? Então, fica aí a dica para vocês, os fermentos que eu gosto de trabalhar. E eles não deixam sabor tão forte, assim, residual, tá bom? Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar em algumas massas, por exemplo, aqui nós temos massas de chocolate. Se você olhar uma para outra, você consegue ver a diferença de cor. Eu trabalho muito também com bicarbonato de sódio, tá? E bicarbonato de sódio eu aconselho vocês não comprarem em supermercados. Além de ser mais caro, ele tem as suas misturinhas. Compre em farmácias, sai mais barato e é bem puro, tá bom? Então, nós falamos de ovos, falamos de farinha de trigo, falamos de fermento e bicarbonato. Leite ou água. A sua massa, você define se você quer leite ou água, tá? Por exemplo, nós vamos falar agora de bolo chiffon. O que é um bolo chiffon? Bolo chiffon, ele consiste em
uma massa airadinha, uma massa fofinha, porém uma massa firme, que são os meus bolos de venda. Essa minha massa de baunilha, ela é uma massa chiffon. A minha massa 100% cacau, ela é uma massa chiffon. Eu não sei se vocês têm acesso. Quem aí já fez essas receitas? É aluno online ou já foi aluno? Tem um punhado aqui, viu? Muito bem. Essa massa, ela é ótima. Por quê? Vocês já viram tanto que eu recheio o bolo? 2 dedos de recheio, que não é mentira, hein? Tem vez que ele passa de 2 dedos. Essas massas minhas, elas precisam aguentar peso, elas não podem rachar. Essas massas chiffon são perfeitas para bolo no pote, para bolo gelado eu falo de prateleira, mas bolo gelado mesmo, você colocar na geladeira, estilo que eu vendo. Bolo para decorar com pasta americana, ele super resiste o peso, tá? Decorar com ganache, decorar com brigadeiro, fazer naked cakes, olha, eu trouxe um aqui para vocês. Geralmente, o que é um bolo chiffon? Geralmente a gente vai trabalhar a aeração dos ovos com açúcar. A gente entraria com uma água ou um leite quente, né? E geralmente essas massas têm óleo na sua receita, tá? Então, a minha massa de bolo chiffon, ela tem óleo, eu uso óleo de girassol, que ele não sinto o sabor residual. Então, a minha massa branca, eu posso colocar leite quente ou eu posso colocar água quente. A minha de chocolate, eu sempre procuro utilizar água quente, quando eu quero um bolo bem pretão. Agora, quando eu quero um bolo e eu não quero trabalhar muito, né? Eu posso utilizar leite, por exemplo. Esse daqui já não é uma massa chiffon, tá? Esse é uma massa amanteigada. E esse bolo aqui, gente, depois eu vou falar pra vocês, é um bolo de chocolate com leite de coco. Vocês não têm noção que bolo é esse, que massa é essa. Eu vou dar 2 receitas pra vocês de presente. E essa massa aqui vai ser, assim, fantástica pra vocês provarem. Tá? Dúvida, Cristian? Alguma? Tô falando muito rápido, estão entendendo? Então, algumas dúvidas já ficaram para trás. Uma delas é a massa chiffon leva iogurte, leva mais leite? A massa chiffon, na verdade, ela não vai iogurte. Eu adaptei em algumas receitas minhas. A massa chiffon, ela vai leite quente ou água quente, ponto. Não vai iogurte nenhum, tá? A massa base, a massa que foi criada lá nos Estados Unidos, pelo, sei lá o nome, originalmente falando, é uma massa que vai gordura, ovos, a aeração dos ovos ali, você vai bater os ovos, as gemas, o açúcar, bate muito, 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 vai ficar aquela coisona fofa. Depois você joga a água ou o leite quente e depois vai agregando os secos, enfim, pode falar? Uma pergunta boa aqui. Essa massa feita com a farinha adaptada, ela pode congelar também? Pode congelar, a gente vai falar de congelamentos no final. Pode congelar tranquilamente. Essa massa com a farinha adaptada, vocês podem congelar por até 90 dias, tá? Sem problema nenhum, nenhum, nenhum. É aquilo que eu falei pra vocês, esqueçam que tem amido na composição. Sim, pode falar. O óleo pode ser substituído por manteiga nessa receita, né? A massa de bolo chiffon, ela é feita com óleo, tá? Ela não é feita com manteiga. Daí você faria, então, mudou essa massa para uma massa mais pesada. Tudo quando entra manteiga, ela pesa, tá? Então, ela é uma massa amanteigada, tá bom? A massa chiffon, ela é específica para trabalhar com bolos gelados, tá? É bolo assim, para você rechear com coisa geladinha, fazer uma mousse, ela é perfeita. Só que também ela é perfeita, caso você queira trabalhar, fazer um naked, porque ela mantém a umidade dela. Toda hora eu tô com o ar ligado, toda hora eu tô tocando aqui na minha massa e eu vejo que ela tá assim, ela ressecou aqui nas laterais, mas aqui eu sinto a umidade dela e eu sinto ela fofa, porém resistente. Tá? Isso daqui é um brigadeiro, gente. Olha, bicho de pé, coisa linda. Mas enfim. E essa massa, você pode trabalhar com ela. Naked cake,
de um bolo gelado também. Ou então fazer dessa massa um bolo para você decorar com pasta americana. Mas bolo chiffon, dá para fazer um bolo caseirinho? Vai dar para você fazer um bolo caseirinho. Ele não vai ficar tão saboroso quanto quando eu faço um bolo caseiro utilizando manteiga, eu acho muito mais gostoso do que quando eu utilizo as minhas massas chiffon. Porém, é muito mais gostoso do que se eu fizesse um pão de ló, por exemplo, porque pão de ló não tem gosto nenhum e é seco. E já a massa que vai esse leite quente ou a água quente, ela tem uma gordura ali, porque tem o óleo, enfim, ela consegue ficar fofinha e saborosa ao mesmo tempo. Alguma dúvida? Só para não ir tão longe? A massa, você assa elas individualmente ou você faz ela mais alta e corta depois? Antigamente, eu sempre fiz por anos, por uns 3 anos da minha vida, minhas assadeiras têm altura de 8 centímetros, tá? Eu não gosto de assar bolos em assadeiras altas de 10 centímetros de altura. Então, eu pego as minhas assadeiras e enchia elas até uns 2 dedos antes e assava tranquilamente. Eu percebi que, além de demorar muito para assar, né? As minhas massas não ficavam tão branquinhas ou tão úmidas como eu gostaria. Ela acabava ressecando. Então, hoje eu sempre porciono as minhas massas. Por exemplo, aqui foi uma quantidade. Peguei minha massa, essa massa aqui, e dividi. E essa daqui deu 4 assadeiras, tá? Porque ela rende bastante. Dividi e aí eu tive 4 discos. O que eu costumo fazer? Eu peso a minha massa, a quantidade dela total depois que eu bati, e depois eu venho e peneiro ela. Vão perguntar por que eu peneiro a massa, eu já falo. Depois de peneirada, já pesadinha, eu divido a quantidade de assadeira que vai dar e eu levo para assar, tá? Eu acho que o tempo, a gente ganha muito tempo e aí a gente cuida da nossa massa para que ela saia sempre úmida e macia, sem ficar muito ressecada. E a gente acaba perdendo muito aquela... Quando a massa, você assa uma massa só, cria aquela crosta em cima, você acaba perdendo, né? E fazendo assim, você não tem perda. É irrisório o que você perde. Mais alguma dúvida? Antes de eu prosseguir? Dúvida de... Você falou de qual ingrediente? Farinha? Falei dos ovos, da farinha, do açúcar e agora... Perguntou a pessoa do óleo, se pode ser qualquer óleo. Não, o óleo eu indico utilizar óleo de girassol, tá? Eu já testei o de milho, já testei o de canola. Eu não gosto, eu sinto o sabor residual. O de soja é terrível, você vai sentir o sabor residual. Como que chama mesmo? O óleo de girassol eu uso na minha cozinha, então eu já compro para casa. Esse é o óleo que eu utilizo nas minhas receitas. Você não sente o bolo. Esse bolo feito com pão de ló, que a gente falou no início, você pode congelar ele por até 90 dias. E em geladeira, você pode deixar ele armazenadinho desse jeito aqui, ó. Coloca um disco, coloca um filme, tá? Você pode deixar ele na geladeira por até 5 dias, tá? Então, congelado, o pão de ló, você faz isso. Eu até trouxe um pão de ló aqui, só não tô achando ele. Esse daqui é um pão de ló que eu vou dar receita pra vocês. Na verdade, vocês vão ter 3 receitas. Acho que aumentou uma receita, hein? Né, Rafa? Esse pão de ló, todas essas massas eu assei hoje, tá? E essas massas, o que a gente vai fazer no final? O Christian vai levar uma banda, a Rafa tá grávida, tem que levar pro guri, a Peu come amanhã, porque assim, nada vai vender, viu, gente? Olha, aqui eu tinha uma assadeira, né? Só que a besta deixou em casa, então eu recorto um papel toalha e só coloco no fundo, ó. Mostra aí, Christian. Sem mais nada. Sem nada. Sem nada de gordura. Só papel toalha. Mostra, Christian. Poderia ser um papel manteiga, mas eu coloquei em papel toalha. Ok? Papel toalha, ó. Tá? Então, eu coloco no fundo da minha assadeira. Geralmente, a minha assadeira é fundo removível, tá? E coloquei o meu bolo. Essa aqui é meia receita só. Esse é um pão de ló
tá? Olha como meu pão de ló é firme, gente. Eu deixei ele um pouquinho na geladeira, porque em casa o meu marido passou um veneninho na bancada e a gente ficou com medo. Mas, ó, eu vou destruir, tá? Pode, Cristian? Olha, esse é um pão de ló que eu coloquei... Sente o cheiro, Christian. Do que será, Christian? Pelo cheirinho. Nossa. Laranja? Laranja! Esse daqui, gente, é um pão de ló de laranja, tá? Que eu vou dividir com vocês. É super macio, olha. Bem fofinho. É uma esponjinha, né? Eu amo essa massa. Poderia ser feito com água ou com leite de coco. Mas com laranja e raspa de laranja, pra mim é perfeita, tá? A receita rende uma assadeira de 25 centímetros. Eu tive que porcionar bastante, hein? Acho que era bom deixar aqui, né, Christian, pra você filmar, né? Olha, que graça. Tá? Então, é um pão de ló, deixa eu lavar a mão. É um pão de ló que você pode trabalhar e congelar se você quiser. Eu não trabalho com congelados. Eu vou começar a trabalhar. Mas até então eu já fiz muitos testes, né, para alunos e eu amo essa massa. Isso daqui, gente, se vocês fazerem um bolo de abacaxi, doce de leite, seja lá o que for, combina demais, tá? Já a massa chiffon, ela também é congelável, tá? Você pode congelar aí por até 90 dias. Consumir, se você fizer ela, deixar na geladeira não mais que 5 dias, tá? E se você fizer essa massa, eu indico você fazer, geralmente eu faço ela pela manhã, e aí eu recheio ela à tarde, e só vou entregar e decorar esse bolo no dia seguinte, tá? Porque quando você molha, principalmente pão de ló, chiffon, eles precisam sugar esse líquido aí, tá? A chiffon, você pode até umedecer mais. A pão de ló você já tem que tomar cuidado, porque a pão de ló é uma esponja, ela absorve, mas aí na hora que você monta o bolo, na hora do peso do bolo, ele vai sair o líquido. Lembrando que a nossa geladeira também vai sugar esse líquido aí. Gente, então falando de açúcar. O açúcar eu utilizo açúcar cristal. Você pode utilizar um açúcar refinado, com certeza pode. Mas o açúcar cristal, ele me ajuda até no crescimento do meu bolo. Então eu prefiro utilizar. Quando eu fazia smash the cake, né? Inclusive essa semana nós temos 2, né, Rafa? E a criança nunca teve contato com o açúcar ali, né? Eu procuro utilizar para minha cabeça ficar mais ou menos assim, tranquila, um açúcar demerara, né? Coloca um açúcar já menos trabalhado ali, né? Mas vai fazer um bolo de chocolate, por exemplo, eu utilizo o cristal. Mas se você quiser acentuar o sabor dele, você poderia usar um açúcar mascavo, né? Mas geralmente eu utilizo açúcar cristal. Leite, eu utilizo leite de caixinha, né? Para poder utilizar nas minhas massas. Tem massas que eu utilizo iogurte. E eu costumo fazer os meus iogurtes, né, de aulas. Iogurte. É que eu falo iogurte. Eu sei que ele vai me corrigir. Mortandela. É mortandela, iogurte e o que mais? Então, eu costumo trabalhar com esse açúcar. O leite de caixinha comum, tá? Desculpa. E quando a massa é uma massa amanteigada? A massa amanteigada, eu gosto muito de trabalhar com manteiga sem sal. Na minha vida de degustadora, né? No meu momento de degustar bolos por aí, muito me incomodou
a sensação do açúcar demais e o sal demais dentro de uma massa macia, gostosa, né? Então eu percebia que muito dos bolos amanteigados que eu já provei era excesso de açúcar e excesso de sal. E eu não entendi de onde vinha aquele sal. Gente, que pitada de sal é essa? Colocaram uma colher de sopa de sal e essa massa parecia uma briga mesmo de açúcar e sal. E aí acaba sendo um bolo, gente. Analisem comigo. Vamos pensar da seguinte maneira. Quando eu comi esse bolo, essa massa de bolo me incomodou demais. E aí eu fui comer o recheio. Então a primeira mordida, bom. A segunda, divide comigo. E a terceira, depois eu como. Então a terceira colherada era, não quero, chega. E aí você que vende bolo, analisa comigo. Você quer que seu cliente faça isso? Que ele prove um bolo. A segunda fatia, ai, divide comigo, amor. A terceira, ai, não, já enjoei. Você não quer isso. E aí eu montei um lugarzinho onde eu vendia bolo no pote. As pessoas chegavam lá, o meu maior concorrente, gente, vendia bolo no pote assim, ó, sei lá, de meio quilo. Sei lá quanto era ali, Aí tem uns 2 quilos. sei lá, era um pote grande, uns 400 gramas. Tinha lá uns 400 ml ali o potinho. E o que aconteceu? Esse bolo no pote, com essa massa, com esse tipo de recheio meio doce, às vezes até com recheio gostoso, com castanha, com nozes, enfim. E a hora que você mordia aquilo, você já parava na garganta. A segunda fatia, você já não queria. E a terceira, não queria mesmo. Quando eu fiz esse lugarzinho, meu maior concorrente vendia esse bolo aí por R$4. Aí tinha uma outra pessoa que vendia um lá por R$2,50. Eu comecei a vender no de 220 ml por R$10. As pessoas piravam. Que bolo é esse? Caro? Que é isso? Olha isso aqui, uma porção muito pequena por esse valor. Eu ficava, gente, eu confio no que tem aí. Era uma massa pão de ló ou uma massa de chiffon. Com o meu bolo de chocolate eu fazia chiffon, bem regadinha, bem molhadinha, só que eu trabalhava sempre a doçura no geral. Se eu vou fazer um bolo recheado com brigadeiro, eu já penso na minha massa. Se a minha massa pede 300 gramas de açúcar, eu já vou colocar nessa massa 250 gramas. Então, você já tem que começar a pensar esse bolo pronto aqui na sua cabeça. Não é porque sua receita pede 300 gramas de açúcar que para todas as massas você tem que utilizar 300 gramas de açúcar. Se é um recheio mais suave, você mantém os 300 gramas. Mas se é um brigadeiro, um bicho de pé, uma coisa mais doce, diminua o açúcar dessa massa. Por quê? Essa massa, além dela estar linda, maravilhosa aqui, você vai regar ela. Então, quer dizer, vai entrar uma caldinha doce, aí vem o recheio doce, aí vem a cobertura. E o resultado final? Então, se eu fosse trabalhar uma massa, eu trabalho sempre pensando no resultado final. Então, quando as pessoas chegavam lá para comprar meu bolo, com muita resistência, não me conheciam, compravam um bolo para dividir. E bravos comigo, porque era muito caro. Eles deixavam claro o valor. Só que, gente, eu sabia todos os ingredientes que tinha ali. Era o nosso custo, o potinho, tudo estava calculado. Era o valor que eu devia vender. A hora que eles davam a primeira fatia e pegavam a colherada e comiam, quando eu via na minha frente, ficava, nossa, que bolo é esse? Não, não, compra o seu. Eu lembro de duas pessoas que hoje são minhas amigas, que hoje elas estavam até lembrando. A gente atravessava, final de semana fazia o marido levar a gente lá na feirinha e a gente organizava o dinheiro na semana, porque eu e minha amiga, cada uma comprava 3. Cada uma
levava os seus 3 embora para comer sozinha. E eu olhei para ela e falei, não, Kelly, você não tá falando isso. Ela falou, Má, eu comia 3. E ainda assim, eu devagarinho esperava meu filho dormir. Eu comecei a rir demais. Porque, olha só, ela é uma pessoa que mora ela, o marido e o filho. Quando ela encomenda bolo meu, ela não encomenda um bolo de menos de 2,3 kg, não. É de 3 quilos. Kelly, mas você vai comer esse monte de bolo? Mas o seu bolo é impossível comer uma fatia. Então, quando se trabalha o doce, se trabalha o sal na massa, se trabalha até o final, você cuidando disso daí, você não vai vender só 1 quilo. Esse seu cliente de 3 pessoas vai sempre dobrar a quantidade de quilo que ele precisa ou de tamanho, porque ele quer comer mais, ele necessita do seu bolo. Então isso é muito legal. E aí, quando eu comecei a fazer as minhas massas amanteigadas, o meu bolo Oreo é o único bolo que vai com essa massa amanteigada aqui. E essa massa amanteigada eu utilizo manteiga sem sal. E eu utilizo manteiga de boa qualidade. Quais as marcas que eu utilizo? Mais fácil Aviação, Aviação, Qualitar, Qualitar, Batavo Batavo e também. e também eu gosto muito, que ela é bem clarinha. É fácil de achar a Aviação. Aqui na minha região eu uso mais Aviação, tá? Que é a que eu mais encontro, assim. Mas já usei uma do Atacadão, uma que vende no Atacadão, que eu não lembro o nome, que é muito boa também, tá? Essas massas amanteigadas, você pode trabalhar com manteiga, ou se você preferir, você pode trabalhar com margarina. Ah, mas eu não gosto de bolo com margarina, não é igual. A região sul-sudeste utiliza muito bolo com margarina. No nordeste eu vejo utilizando mais manteiga. Ok. Para bolo gelado, essa massa não é legal. Por quê? Imagina a manteiga na geladeira como vai ficar. Dura. E aí, quando você colocar, regar, não pode regar muito, porque ela já é úmida por si só, tá? Quando você regar essa massa, você rechear, quando tirar da geladeira, ela vai estar muito dura. Ok, você entrega para o seu cliente, pede para ele deixar na geladeira, aí você fala, antes de você consumir, retire ela da geladeira por 1 hora, deixe em temperatura ambiente, e aí sim você consuma. Ela vai voltar a textura dela normal e você pode vender. Só que assim, hora que o cliente comer, ele já sabe, você já tem que entender que esse bolo ficou 1 hora fora da geladeira. De repente, tem que tomar cuidado com alguns recheios, tá? Se for um recheio muito mole, por exemplo, um recheio de nata ou creme de leite fresco, pode querer ali já querer ficar mole demais, né? Mas se for um recheio firme de brigadeiro ou uma mousse de chocolate, aguentaria super bem, tá bom? Outra dica é você fazer um blend de manteigas. Se a sua receita pede, um exemplo, ela pede 200 gramas de manteiga. Você faz 100 gramas de manteiga, 100 gramas de margarina. A margarina tem que ter pelo menos 80% de lipídios ou mais, tá? É o mínimo. Eu utilizo muito qual que é que eu uso? Quali. Ela tem 80% de lipídios. E quando eu utilizo margarina, a margarina não contém muito sal. Ela tem menos que a manteiga. Então, você pode utilizar, se quiser, uma com sal, tá? Prefira comprar sempre sem sal, para não correr o risco. Mas hoje, por exemplo, eu fiz. Essa receita aqui, por exemplo, é uma massa amanteigada de bolo de chocolate. Essa daqui eu fiz só com manteiga. Vem aqui, Christian, para eles observarem uma coisa. Essa massa aqui eu só fiz com manteiga, tá? Ela tá bem firme. Como eu deixei ela na geladeira para poder cortar, ela é firme porque ela tá gelada, que tem o ar, né?
Essa daqui é uma massa amanteigada, só que eu fiz com o blend manteiga versus margarina. Olha como que é muito mais fofinha e ela foi pra geladeira. Ó, essa, ó, tô tentando e ela não tá vindo, ó. Agora olha essa. Eu vou abrir uma, tá, Cristian? Nós não vamos comer mesmo, né? Pode, Cristian? Quem vai, né? Olha essa massa. Olha, debulha na mão da gente, olha. Não, não vamos sujar essa, né, Cristian? Peraí. Vamos lá, Cristian. Ela é tão úmida, tão macia. Cristian, você consegue provar? Ele não tava bem, sabe, gente? Ele vai ficar pior. Não vai ficar, não. Olha, ela é leve, né, Christian? Ela é muito, muito, muito boa. Essa massa aqui eu vou ensinar vocês a fazer. Ela parece ser... Ai, mamãe, essa massa é muito fofinha. Ela tá quebrando. Como que eu vou decorar um bolo de pasta americana ou um naked com essa massa? Não se preocupem. Essa massa, ela é super resistente. Você pode fazer ela na véspera. Aí você deixa na geladeira, ela firma, você fatia ela e depois você recheia o seu bolo que ela vai super aguentar. Não é uma massa que eu indico você umedecer muito, porque ela já é muito macia, né, Cristian? Você provou? Muito fofinho. Hã? Muito boa, né? Vamos cortar ela aqui também. Nossa, ela tá quebrando na minha mão, ó. Mal encosta a mão, ó. Só pra vocês verem, ó. Deixa eu deixar ela aqui. Tá quebrando. Alguma dúvida, gente? Até eu continuar? Estão gostando da aula? Pergunta aí. Aí que o pessoal responde. Estão gostando da aula, gente? É que você tá no celular, né? Estão gostando, Di? Muito. Então, alguma dúvida? Show. Amanda, Alguma dúvida? perdi tudo. Por que perdeu, aí? Não, não se preocupem. Vão editar e vão colocar no canal. Vai ficar por 5 dias, Di? Até domingo. Até domingo, não se preocupa, tá? O que mais? Cristian, mostra aí a massa de pertinho. Eu vou quebrar outra, eu vou pegar uma outra aqui. Muito esclarecedor. Ai, que legal! Alguma dúvida, gente? Bom, o povo tava questionando que você não falou por que você peneira. Ah, eu vou explicar já no final. Eu ia bater uma massa, gente, para vocês verem como eu peneiro. Mas eu vou fazer um vídeo em casa e a gente sobe, porque hoje, como eu não estava muito bem e assim, meu cameraman não estava em casa também, né, que é meu marido. A Rafa não sabe, a Rafa, ela pega tudo, ela pega meu pé, ela pega minha alma, mas ela não pega... Mentira, ela já gravou legal os videozinhos, foi legal. Falou, Eu quero mostrar pra vocês, como é que deixa a massa bem pretinha? vou ensinar eles também, no final. É tudo química, gente. É matemática pura. Se a gente trabalhar matemática para pesar e química na reação, tá? É que eu pensei em duas coisas diferentes. Matemática para a gente pesar, tá? A gente vai falar sobre peso e medidas. E química na reação da fermentação, da explosão desse bolo. Eles estão rindo de mim, mas é que meu cérebro tá além deles. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra massa. Ela está feinha por si só aqui, não está bonita, tá? Olha, eu sujei tudo. Mas pra mim é uma das massas mais gostosas que eu já provei. Essa massa aqui... Ai, eu corto ou não corto? Porque te dá uma dó. Não, coloca pra onde cortar, eu como. Você vai comer? Olha. Essa massa aqui é uma massa amanteigada, certo? Ela é uma massa que eu faço com chocolate derretido e você pode dar sabor a essa massa. Como assim? Eu faço dessa minha massa uma massa de chocolate com especiarias. Eu faço dessa massa uma massa de chocolate
com doce de leite. Eu faço dessa minha massa aqui, chocolate com avelã, que é a minha preferida. E essa massa aqui, agora, infelizmente, os nossos alunos só que vão ter acesso, mas, eu vou ensinar uma para vocês com o sabor de doce de leite, que é uma versão muito parecida com ela e é fantástica. Essa massa, ou então vocês coloquem aí, se vocês querem aprender numa próxima live. Fica a dica, que é uma massa fantástica. Com café. Essa massa a gente fez já com café. Com live. Essa massa eu já fiz com chá preto. Ó, o Christian comendo. É uma das minhas massas preferidas quando ela vem também com especiarias, né, Rafa? Às vezes a gente faz ela tipo um caseirinho só para comer enquanto tá trabalhando. Desculpa. Essa massa aqui, gente, é uma massa fantástica para trabalhar também com bolos, para decorar, fazer naked, para trabalhar com ganaches, para trabalhar com pasta americana, tá? Eu só não indico trabalhar com bolo gelado. Se você quer aquela experiência que o seu cliente sinta aquele bolo macio, fofinho, aí eu não indico você trabalhar essa massa, tá? Eu indico você procurar uma massa que vá margarina ou vá esse blend. Metade manteiga, metade margarina, tá? E aí você trabalha, ok? Então agora, desculpa que o negócio aqui tá piorando. Nós vamos falar então, nós falamos da manteiga, nós falamos da farinha de trigo, nós falamos do leite, nós falamos do açúcar, dos ovos, do fermento e do óleo. Agora nós vamos trabalhar as pigmentações e também os pesos. Vocês fazem bolo por medida de copo, por medida de xícara, por peso? Me diz aí rapidinho. Como vocês trabalham para poder se organizar ali para bater suas receitas? Utilizam xícaras medidoras, utilizam copos medidores ou utilizam pesos? Peso. Os 2 copos e uma xícara. Ok. Copos medidores ou xícaras. A nossa receita nunca vai sair exata. Sempre vai dar uma diferença. A sua massa nunca vai ser sempre regular. Vai dar certo hora, outras horas não. Não seria o jeito certo de se trabalhar. É muito importante. Quando eu comecei a fazer bolo, eu sempre fazia por olho. Como assim, Má? Por olho? Jogava o ovo, sei que. O olho era minha pegada. Eu sentia a massa na minha mão, como eu sinto até hoje. Inclusive, só de olhar, né, Rafaela? A Rafa bateu um bolo pra mim. Ela não bate bolo, viu? Ela não faz massa. Ela só pesa. E ela fez um que eu pedi pra ela bater pra mim. E na hora que ela estava peneirando a massa, o que eu disse, Rafaela? A massa branca. Falei, essa massa tá errada. Foi ruim. Você fez errado. E ela, não, mas eu fiz certinho. Eu só de olhar ou de pegar, eu sei que tem alguma coisa errada. Mas isso daí, gente, eu faço bolo, sei lá, desde os 13 anos da minha vida. Então é algo comum, corriqueiro. E eu comecei a ver que quando eu comecei a trabalhar, uma amiga minha virou pra mim e falou assim: você não vai ter sucesso, porque você não pesa as coisas, você não pesa nada. Como que você vai criar um padrão na sua cozinha para venda? E no dia eu fiquei muito irritada com ela. Falei, como assim? Ela ousa vir falar isso pra mim? Só que é minha amiga, ela tem o direito de falar isso pra mim. E aí eu falei com o Diálogos, eu fazia tudo medido. Aí ele falou assim, você precisa se organizar, porque você faz tudo... Você tem que ensinar alguém para fazer alguma coisa para você, senão é tudo você. Você não aguenta e tal. Aí, conforme eu fazia, contratei uma menina, a Bia, e ela ia pesando. Calma, ia pesando. Eu percebi que a minha massa nunca mais oscilou.
ela se mantém cada dia melhor, porque eu vou trabalhando outras coisas, quer dizer, o meu tempo, a minha energia, eu tô fazendo outras coisas. Eu não tô mais presa em ali fazer o bolo. Até a Rafa pode fazer o bolo. O Christian pode fazer o bolo, né? Meu marido pode fazer um bolo para mim, enquanto eu tô preparando outras coisas, criando outros sabores. E é muito interessante, gente, pesar tudo. Pega seu copo medidor, compre uma balança, não é cara, e vai lá. Quantas xícaras que vai? Quantos copos vai? 2,5. Então, coloca tudinho, meio. Pesou? Ok, pesou. Anota na hora. Hoje, como que eu tava fazendo o bolo, Rafa? Eu jogava as xícaras e gritava, Rafa, anota aí. Não era, Rafa? Então, vocês precisam ter, inclusive, todas as minhas receitas que vocês verem líquidos. Óleo, leite, água, suco. Tudo isso é pesado em gramas, tá? A gente não usa ml. Eu tenho 2 alunos aqui, ó, no fundo da sala de aula, estão no trabalho de aulas. Briga aí. Eles estão vendo os comentários, discutindo entre eles enquanto eu estou aqui. É muito importante vocês pesarem, inclusive, os líquidos. Copo medidor, eu tenho uma massa pão de ló que ela entra o líquido em gramas, em ml. E eu pegava o copo medidor toda vez que a massa dava em água. O dia que eu resolvi pesar, se tornou outra massa. Então, é muito importante vocês pesarem tudo, tá? Eu não indico untar a assadeira. Coloca um papel no fundo. Se for removível, nem precisa, mas eu até indico colocar. Eu utilizo, pode ser papel manteiga. Se for papel toalha, vocês vão fazer isso, ó. Cadê o papel toalha? Quer ver que não tem? Acabou? Ó, papel toalha está assim, né? Você compra o papel toalha, ele tá assim, não tá? Vocês vão abrir. Essa parte que ficou escondida aqui é que vai ficar pra cima na sua assadeira. Então, você vai pegar a sua assadeira e vai colocar isso no fundo e jogar o bolo. Por quê? Esse lado aqui tá protegidinho. Aqui não, aqui a gente tá manuseando, ok? Então, esse lado interno que vai ficar no fundo da sua assadeira e aí você joga a massa, ok? Vai ficar linda a sua massa. Pode fazer com papel manteiga? Pode. Eu não tinha muita paciência de comprar, de cortar, de sair. Então, papel toalha eu tenho muito em casa. A gente compra de farda, eu uso ele, tá? Não tem necessidade de untar a assadeira, passar óleo, manteiga, farinha. Por quê? Eu preciso que o meu bolo cresça reto. Para facilitar, para poder trabalhar, não ter perda de pedaços de bolo. E outro, sempre fica mais macio. Olha só como esse é macio. Sem ficar aquele pico de fermentação, ressecado. Então, não unte, porque ele vai crescer, ele vai grudando na barreira da assadeira. E quando ele assar, ele pode até soltar um pouquinho da assadeira, mas ele não vai murchar, ok? Então, ele vai ficar sempre uma coisa linda. Então, eu prefiro sempre não untar. Forno pré-aquecido é um tabu. Os alunos assustam comigo, porque eu fujo da regra total. Todo mundo pré-aquece o forno e deixa lá 15 minutos, tal. E a temperatura do forno, sempre 200 graus. Eu não asso meus bolos assim. Os meus bolos, eu amo fogão. Eu vou dizer a marca que eu amo, porque inclusive a gente doou o meu, que era velhinho, e agora eu quero comprar um outro igual. Eu gosto muito da Consul, aquele de 6 bocas. O forno é incrível. As minhas massas ficam incríveis nele. Nem quero forno elétrico, eu só quero ele. Eu asso, sabe quando você vira a temperatura do seu forno, você torce e não vai mais? É ali a temperatura que eu asso os meus bolos, tá? A minha massa sempre vai ficar úmida, não vai ressecar. Meu bolo branquinho vai ficar clarinho. Meu bolo de chocolate não vai ressecar, porque chocolate resseca mais rápido, tá? Então, eu só asso meus bolos na temperatura mínima.
O pão de ló eu asso em 180, um pouquinho mais alto. Como ele não tem gordura, ele só tem a fermentação, então ele já cresce, já assa rapidinho. Então é o único bolo que eu asso mais alto um pouquinho. Sobre desmoldante, pedindo você falar sobre spray desmoldante. Tá. Se você usa. Não uso spray, só uso spray desmoldante em bolos caseirinhos. Aqueles bolos em assadeiras de vó, tá? A gente até fez uns naked cake, eu fiz o teste passando desmoldante. Ele chupa assim, ó, o bolo, eu não gosto. Então, nem pra naked eu usaria desmoldante mais, tá? Então, vocês vão pegar e sempre assar em temperatura baixa. Não tem necessidade de pré-aquecer forno. A fermentação, gente, já aconteceu de eu bater minhas massas, elas já chegaram a ficar 40 minutos esperando ali para entrar no forno. Fermentação dela vai acontecendo, não tem problema. Coloca no forno, ele vai crescer e vai ficar lindo. Não tem problema nenhum. A não ser que seja um bolo que você agregou ar. Então, você não quer perder o ar nesses 40 minutos. Como que é esse bolo? Aquele bolo que entrou claras em neve. Aí você já bateu, põe no forno. E se o seu forno estiver quente, não tem problema, pode colocar. Agora, não tem necessidade nenhuma de você gastar gás ou energia 15 minutos antes. Não tem. Teve uma época na minha vida que eu vendia bolo pra chuchu, tá? E meu gás demorava uns 2 meses para acabar. E olha que a gente gosta de cozinhar. Então, quer dizer, é uma economia e também minhas massas ficavam ótimas. Não demora mais, demora em torno de 1 hora, demora. Mas ela assa perfeito. Sai cheirosa, fofinha, enfim. Para você trabalhar agora a cor da sua massa. O meu bolo de Nescau fica pretão assim, se eu quiser. Aí é onde entra a química, tá? Matemática nós já falamos, que é do peso. A gente precisa trabalhar com acidez na massa, tá? A farinha de trigo já é ácida, mas eu preciso trabalhar mais para, junto com a fermentação, ela causar aquela explosão dentro do forno ali. Então, você tem 2 maneiras de fazer isso. Se a sua receita pede leite, você pode, antes de começar a sua receita, colocar uma colher, podem anotar. Se a sua receita pede leite, antes de você começar a fazer a receita, você coloca uma colher de chá de vinagre branco dentro do seu leite. Mexe muito bem. Isso daí para uma medida, gente, até 1 xícara de leite. Se for 2 xícaras de leite ou mais, você aumenta, tá? Em torno de 240 gramas. E aí, o que você vai fazer? Colocou esse vinagre, você fez o falso buttermilk. Eu não sei falar inglês, não. Tá? Mas o que você fez? Você colocou um ácido ali. Se não tem vinagre, pode ser suco de limão. Não tem problema. Colocou uma colherzinha de chá de suco de limão nesse leite. Bate a sua massa conforme a receita, ok. Isso para uma massa branquinha. Agora, eu quero trabalhar a cor, quero deixar ela bem preta, eu quero deixar ela bem vermelha. Enfim, a cor que você quiser no seu bolo, tá? Você vai colocar o vinagre e sempre que você colocar o fermento, você vai adicionar ali uma pitada em torno de 2 gramas de bicarbonato de sódio. Bicarbonato junto com esse ácido aí vai, além de ajudar, né, na fermentação, vai ajudar na cor também. Então, vai ficar mais negro, vai ficar mais moreninho, enfim, ou mais vermelho a sua massa, tá? Mas não tenho vinagre. E agora? Não queria colocar no leite. Se você faz alguma receita, você pode adicionar e tem aí iogurte, por exemplo, na sua receita, ela não tem necessidade de você trabalhar o vinagre. Mas já aconteceu na minha casa, tá? De eu não ter leite, eu tenho que fazer um bolo, esse bolo, por exemplo, 100% cacau. Ele vai leite, por exemplo. E ele vai iogurte, por exemplo, na minha massa. E eu não tinha iogurte pronto, eu não tinha iogurte para comprar. O que eu fiz?
peguei a mesma medida do meu iogurte, de repente você vai fazer um bolo de iogurte e você não tem na hora. Você pega a mesma medida do seu iogurte, pesa de creme de leite. Creme de leite. Aí você vai colocar a mesma regrinha, ou uma colher de chá de vinagre branco, ou uma colher de chá de suco de limão, dentro do creme de leite. E aí você segue a sua receita. Fica fantástico, fantástico o sabor, a maciez, a umidade, ele segura a umidade. Essa massa tá aqui toda úmida assim, porque ela contém um desses elementos aqui. E ela vai sempre ficar úmida, ela sempre vai ficar assim, nossa, mas essa massa não resseca, né? Ela é gostosinha, fofinha, enfim. Alguma dúvida, Christian? Agora sumiu a mensagem aqui. Alguma dúvida? Não, só bastante comentário, mas assim. Comentário de quê? De... Ah. Se o bicarbonato não vai fermentar. O bicarbonato, na questão de 2 gramas, não. Ele vai ajudar a trabalhar a cor, a pigmentação. Vai fermentar muito pouco, 2 gramas. E eu digo 2 gramas para um bolo que vai até 4 ovos. Se o seu bolo vai mais, você aumenta, tá bom? Vinagre de álcool mesmo? Pode ser vinagre de álcool, vinagre... Qual que é o outro branco, Di? De maçã? Né? Geralmente, eu não uso de maçã, geralmente eu uso de álcool. Mais dúvida, gente? A Daisy te manda um beijo. Na Daisy. massa branca também coloca bicarbonato? Não tem necessidade. Se você colocar bicarbonato na massa branca, ela vai ficar moreninha, porque vai ajudar a dar uma cor nela, ficar amarelinha assim. Como eu quero uma massa branca, eu evito colocar, tá bom? É só quando eu quero ajudar a pigmentação. A Daisy foi a Daisy. Eu tô assim, Daisy, que a gente conhece tanta Daisy. Daisy, beijão pra você. A galera amou a sua live. A gente recebeu tantas mensagens, viu? Obrigadão. E outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é uma ideia, né, do Faça e Venda. Se você trabalha com bolos gelados, eu indico você trabalhar com massa pão de ló ou chiffon, tá? E se você não trabalhou com bolo gelado e mora no Nordeste, experimenta fazer bolo gelado. Você não tem noção. Vocês moram numa região muito tropical. Calor assim, ó. 25, porque é 270, né? Nem 265, né? 270 dias do ano. Gente, é muito bom. Experimenta. Tem um rapaz que tá fazendo um comentário, tá falando assim, creme de leite não é legal usar no bolo, pois só acrescenta mais gordura. O bom mesmo é ácido. Olha, eu utilizo o creme de leite junto com ácido no meu bolo. Se a minha receita vai em iogurte e eu não tenho, é isso que eu falei, você pode substituir tranquilamente por iogurte junto com ácido. Funciona a mesma coisa, vira um buttermilk, a mesma coisa, fica fantástico a mesma coisa. E essa é uma dica valiosa para vocês. Porque às vezes a gente sai de casa para comprar um potinho de iogurte, eu sei que leva muitas coisas ali, e você às vezes tem um creme de leite na sua casa. Então faça dele um ácido e trabalhe na sua receita. Vai ficar... Não, experimente, depois vocês me falam. Eu faço isso sempre. Porque às vezes eu vou assar o bolo de noite, eu não tenho iogurte, eu faço meu iogurte. Então eu preciso fazer outra coisa, e aí super dá certo. Inclusive a Rafa esquece de comprar iogurte, aí eu fico nervosa com ela. Mas não dá pra fazer com creme de leite? Né, Rafa? E eu fico... dá! O Diálogos cobra pouco. Gente, nós vamos compartilhar, nós vamos editar amanhã, tá? E nós vamos começar a compartilhar uma receita pra vocês por vez, tá? Por que por vez? Porque eu quero que vocês testem e eu quero que vocês
degustem com a família de vocês, com os amigos ou um face e venda, e que vocês experimentem cada receita que vocês receberem, não como mais uma receita para agregar aí no seu caderno de receita, mas algo que vocês possam ser assim, algo que acrescenta mais na vida de vocês aí no trabalho de vocês, tá? Sugestão para quem trabalha com pasta americana, massa chiffon super combina, massa manteigada também, pão de ló eu não indico, tá? Pão de ló também gosto muito de trabalhar com bolo no pote. Dá para fazer um bolo de prateleira? Dá. Como os meus recheios são muito altos, eu fico muito preocupada dele rachar. Então eu não utilizo as minhas receitas. Você falou de peneirar. Vou falar agora, olha, esqueci. Vamos lá. As minhas massas, como eu disse para vocês, são as massas chiffon. Então, massas que vai leite quente ou água quente, enfim, elas já vão cristalizar ali todo o fermento. O fermento, o bicarbonato, se for na massa, enfim. Então, todas as vezes que eu utilizo esse método, a hora que eu coloco o fermento, eles viram umas pedrinhas. E quando eu assava esses bolos e ia partir para o meu cliente, eu ficava desesperada. Aquele fermento, daquele tamanho dentro da minha massa. E aquilo me deixava doida. E aí eu comecei, antes eu peneirava tudo. Peneirava farinha, peneirava tudo. O açúcar não, né? Porque o açúcar meu é cristal. Peneirava farinha. E aí junto com o fermento, enfim. E aí o que eu fazia? O bolo, e aí eu sempre via aquele fermento. Aí eu decidi peneirar, bato a minha massa conforme a receita pede. E se ela for, ó, um detalhe muito importante. Se for uma massa que é amanteigada, bate os ovos, o açúcar, a manteiga ou o óleo, enfim, tanto faz. Coloquei a farinha e essa massa pede claras em neve, então já jogo o fermento aqui nessa massa, peneiro. Só depois de peneirada eu agrego o ar, que seria as claras em neve. Se essa minha massa não vai claras em neve, eu bato tudo junto, ok. Bati tudo junto, depois peneiro. Vocês vão observar, não foi, Rafa, hoje que eu te mostrei? O tanto de coisa que fica dentro da peneira. Fica, gente, assim, ó, você passa o dedo, você sente. Fermento. No nosso caso, nós fizemos essa daqui, branquinha. Eu peneiro todas as minhas massas, todas, sem exceção. E aí, você vai vendo que quando você parte sua massa, não tem aquelas manchinhas de fermentação, nada. Então, eu prefiro peneirar, tá? Principalmente massa de chocolate. Principalmente massa de chocolate eu peneiro, tá? Nós postamos a foto desse bolo, os meninos vão bater uma foto minha, o Giles pode bater, para a hora do print. Nós vamos postar no Instagram e vocês vão dizer para mim qual massa vocês gostariam de aprender primeiro. Se é a massa amanteigada, que eu chamo de baba de moça, que vai leite de coco. Já tem algumas massas lá no canal, tá? Tem bolo de maracujá, vou falar, né? Tem 2 receitas de bolo de milho. Olha, lá no canal nós já temos algumas massas. Nós vamos retirar essas receitas para poder colocar as novas, né? É que vai ser uma por vez. O de bolo de milho pode deixar, o pessoal tá fazendo. E tem a de... Maracujá. Cadê? De maracujá e tem a de ninho. A de ninho também tá no canal? Tem gente pedindo a de ninho até hoje. A de ninho pediu, eu coloquei agora durante a live. A gente Ok. deixa por Tá. algumas horas. Essa massa é a que eu chamo de massa baba de moça, que é que vai leite de coco. Você pode colocar... eu posso quebrar, Cris? Pode. Não a dó, mas... Nessa massa eu coloquei bem raladinho, bem fininho, coco fresco. Cristian, prova pra você ver. Eu amei essa massa. É bem úmida. Coco? Eu coloquei o coco. Mas se você não coloca o coco, ela fica com gostinho de baba de moça. Tá? É bem úmida, né, Cristian? Bem macia. Ele tá passando mal. A Carla do Pará. Melhores massas, recheios e cobertura do mundo. Ai, Pode sobrar, tá gente. mal. Ela veio do Pará fazer uma aula em casa.
Só ela. Nós nos divertimos tanto, né, Rafa? Comemos tanto. Pensa numa pessoa que eu tô doida pra rever, viu, Carla? Nossa, ela é muito animada. Você conheceu ela, Christian? Conheceu? Conheceu. Essa massa é a nossa massa, então, a baba de moça, que você coloca o coco ou não. Massa manteigada, super resistente, porém muito úmida, né, Christian? Essa massa aqui é que o Christian provou, que é de chocolate com também leite de coco, que eu gosto demais. Muito fofinha, olha aqui, gente. Ó, ela tá assim uma coisa. A Rafa vai levar essa massa toda destruída, né, Rafa? Olha só, eu queria mostrar pra vocês. Quando passa desmoldante, olha o jeito que o bolo sai, ele dá uma murchada, uma encolhida. Quando você unta o bolo. Por isso que eu não gosto de untar, porque a massa fica retraída, ó. Tá? Aí eu não gosto, ó. Prefiro sempre não untar. Essa é um tape para mostrar para vocês o que eu não gosto. Se ela tivesse assada, ela ia estar mais abertinha. Pode até embatumar a massa quando você unta a assadeira. Ou essa massa, né, de chocolate com coco. Ou a pão de ló, já vou colocar hoje, tá? Pão de ló de laranja. Essa daqui já entra hoje, tá? Inclusive, Rafa, passa pro Di. Pão de ló de laranja. Essa já entra agora, que é fantástica. E ou essa daqui, que é a massa de chocolate. Chocolate derretido, que eu resolvi também disponibilizar. Eu só quero entender, só quero passar para vocês quais serão as primeiras, porque você vai decidir e vocês vão ter acesso a elas, a todas elas, tá bom? Só que a gente vai colocar uma receita por vez, tá? Prontinho. Vocês vão me dizer, tá? Se gostaram. E eu quero fazer sempre, a gente faz a nossa oração em gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu tempo. Enfim, hoje eu estava revendo uns cadernos meus antigos. E aí tinha cada dia... Oi? Tinha tanta mensagem que eu anotava a punho, coisa que vinha. E muitas delas era sobre gratidão. Né? E isso eu tinha lá meus 16 anos. Eu fiquei, gente, o que eu entendia sobre ser grato com 16 anos? Eu coloquei a data e eu comecei a querer chorar de ver aquele caderno ali com tantas mensagens de fé, né? E graças a Deus que olhando hoje, meus 37 anos, não mudou, só tem acrescentado o sentimento de ser grato e de como amar a Deus sem querer uma troca de nada, só porque Ele é, tá? Então, é esse meu maior motivo de estar aqui com vocês. As nossas lives foram agendadas para todas as segunda-feiras. Eu confirmo com vocês se segunda-feira nós teremos. Eu preciso me organizar para ficar sarada, né? Mas a gente confirma no Instagram, tá bom? Para vocês aí no canal, tá? E aí... eu quero fazer uma oração agora. Fê, tira essa touca, vem aqui, eu vou orar, mas você fica aqui comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por podermos proporcionar momentos como esse. O Senhor tem nos ensinado, tem derramado a tua graça e o teu amor dentro da nossa casa e tem dado sabedoria para Marcelina, para que ela possa não só ser bem sucedida na vida dela, mas tudo aquilo que o Senhor ensina a ela possa passar dessa forma aqui, nessa simplicidade, para as pessoas que querem e desejam aprender. Então nós te agradecemos por cada pessoa que esteve ao vivo conosco e agradecemos por cada pessoa que durante essa semana ainda vai assistir essa aula. Que essa aula ela possa, com todas essas dicas que são verdadeiras, testadas e que funcionam e possam fazer a diferença na vida de cada pessoa que atentar em aprender e praticar. Por isso nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Brigadão todo mundo, Deus abençoe vocês
e a gente vai anunciar se segunda-feira a gente vai conseguir fazer a live, tá? Mas já vai intercedendo aí pro Christian ficar bem, né, Christian? Né, Christian? Já tô Tem a vendo. live pro pessoal do curso. E a live pro pessoal, os nossos alunos online já vão receber essas receitas ainda hoje, todas as receitas da nossa comunidade, tá bom? Para vocês testarem. Amanhã, porque tem que passar. É só eu copiar e colar, Ah, então tá. tá? Obrigada a todos vocês que estão aí longe, né? Mas parece que estamos tão pertinhos, né? Deus abençoe vocês, viu?